Hey, Shalom! Bem-vindo ao 7º episódio da série Aleph Beit, em que você vai descobrir finalmente os mistérios do número 7, chamado número da perfeição. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história, e você já descobriu que o líder de uma casa é um homem rico que abre a porta da revelação da identidade do homem, que é estar unido, conectado. E agora a gente vai descobrir alguns atributos que a gente vai receber para poder equipar esse homem, capacitá-lo para continuar andando. Vamos lá? Bem-vindo à letra Zayin. Essa é a 7ª letra do alfabeto hebraico e ela traz uma capacitação muito poderosa para cada pessoa. Antigamente, quando o alfabeto hebraico era pictográfico, ou seja, desenhado com figuras, a imagem que era representada por essa letra era um arado, esse instrumento que é utilizado na agricultura para poder fazer alguns buracos no chão e plantar sementes para poder crescer alimento depois. Existem vários tipos de arado. Alguns são puxados por homens, outros são puxados por animais, mas todos eles têm uma ponta afiada, como se fosse uma pequena faca, que é colocada ali para ser puxada com força, para rasgar o chão, fazer um buraco ou um caminho para poder plantar as sementes. Quando a gente pega essa parte principal do arado, a gente tem exatamente a forma pictográfica da letra Zayin. E ela foi simplificada com o passar do tempo para o desenho de uma espada, onde a gente tem um espaço para segurar e o corpo da espada virado para baixo. Exatamente essa espada que estava entrando na terra e rasgando a terra. Então a figura principal da letra Zayin é um arado ou uma espada. Como você já está ouvindo o nome dessa letra, o som de Zayin é um som de Z, Z, que coincide com o som de Z, Zayin. E essa letra é construída quando a gente pega o Vav, que é exatamente um homem, e coloca uma mão em cima dele, um Yod. Então ela é formada por essas duas partes, o Vav e um Yod, um prego e uma mão em cima. É quando Deus pega a mão dele e coloca na nossa cabeça, na cabeça de uma pessoa, um homem, uma mulher. Essa é a 7ª letra do alfabeto hebraico. Então, a gematria dessa letra é o número 7. Mas, se a gente for ver as partes separadas dessa letra, a gente vai ter exatamente a soma de um Vav, que vale 6, e de um Yod, que vale 10, somando também o número 16. Então, a gematria individual da letra é 7, mas quando a gente pega a gematria das partes, a gente vai ter o número 16. Então, o significado principal, além de um arado, que é esse instrumento, na agricultura, ou de uma espada que é usada para cortar também alguma terra, existe o significado de alimento, que é o que vai nascer dessa terra, dessa semente, depois que for furada e plantada. Zayin, essa espada, é também uma arma, que é colocada na mão da letra anterior. O alfabeto hebraico conta uma história, e quem está segurando Zayin é exatamente a letra Vav, o homem. É um homem segurando a espada ou segurando o arado para poder cortar alguma coisa. Vamos entender as histórias dessa letra? Para começar, a gente tem que Zayin é um homem coroado, um Vav com uma coroa. Esse Yod, a mão que é colocada em cima da cabeça do Vav, representa também uma coroa, a coroa de um príncipe ou de um rei que está dando autoridade, capacidade para esse homem. Do livro de Provérbios, a gente sabe que a mulher é a coroa do seu marido. Então a gente também pode ler isso entendendo que Zayin é o número da mulher. Se for encontrar uma diferença entre homens e mulheres no alfabeto hebraico, 6 vai ser o número do homem e 7 vai ser o número da mulher. Porque a mulher foi criada com algumas habilidades com um sentido a mais que o homem, para ter a capacidade de auxiliá-lo, de ajudar esse homem. Esse Vav coroado, Vav com uma coroa, também representa a coroa do próprio Jesus. Depois de passar pelo Vav número 6, que era apenas um homem, ele recebeu uma coroa. Então ele se torna agora uma pessoa mais elevada, mais alta, com mais habilidades, com uma espada e autoridade na sua mão. Por causa disso, o Vav coroado, que é esse Zayin, também representa o próprio Jesus, o homem que tem uma coroa, e na frente dele todos os outros Vavs, os outros homens, se dobram.
Ou seja, essa é uma letra de muita habilidade, capacidade, muito intensa. Essa espada nos lembra um pouco a habilidade de fazer guerra, de lutar contra um inimigo. E quando você pega a palavra guerra em hebraico, milhamá, e olha somente para o que está ali no meio, você vai encontrar a palavra lehem, que é pão, um alimento. Isso é muito interessante. No meio da palavra guerra, colocada exatamente ali no meio, a gente tem a palavra pão. Esse é o motivo pelo qual as pessoas fazem guerra, por alimento, para poder sobreviver. Muitas vezes nós precisamos travar, fazer alguma guerra contra a natureza caída, contra o pecado, contra as forças espirituais do mal, para poder ter alimento espiritual. Do mesmo jeito que aquele arado furava a terra, rasgava com uma ponta aquele solo para poder ter espaço para colocar as sementes, do mesmo jeito a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, precisa furar o nosso coração, rasgar a nossa carne para poder colocar o alimento espiritual dentro de nós. A semente que é a palavra de Deus. Se o nosso coração não for rasgado pela espada do Espírito, não for cortado, não vai ter espaço para poder colocar a semente da palavra. A gente não vai ter alimento espiritual. É um processo que dói. Assim como receber um conselho de uma pessoa que quer te corrigir, te auxiliar, pode doer também. É por isso que nesse funcionamento entre um homem e uma mulher, muitas vezes, quando a mulher vai auxiliar o homem, existe o orgulho que o impede de escutar a sua mulher, desde que ela esteja usando a espada do Espírito. Porque a imagem continua nos mostrando que se essa mulher não está usando a espada do Espírito, então existe apenas um zumbido no ouvido do seu marido. E isso causa podridão nos seus ossos. Então a letra Zayin decide se uma mulher vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo e que vai usar a espada do Espírito, ou se ela vai trazer reclamação, murmuração e aquilo não vai gerar nada. Vai ser apenas um barulho podre. Ou seja, vai ser um alimento podre, não vai trazer um alimento espiritual para sua casa. Da mesma forma, um homem, se ele não estiver usando a espada do Espírito, então ele vai estar usando a espada que vai cortar e ferir as pessoas, sem nenhum propósito, sem colocar a palavra de Deus lá dentro. A Bíblia trabalha com ciclos de 7. E esse número 7 também é chamado de espada do tempo. O primeiro ciclo que a gente encontra na Bíblia é o 7º dia da semana, chamado de Shabat, ou sábado. Esse marca o primeiro dia de descanso, e ele acontece a cada 7 dias. Depois disso, é como se passasse a espada do tempo e dividisse a nossa semana. A gente não continua contando como 8ª-feira, 9ª-feira, 10ª-feira, ou dia 8, 9, 10, mas começa tudo de volta. O primeiro, o segundo, o terceiro dia da semana. Existe um corte, uma divisão, feito pela espada do tempo, que é o número 7. E assim se forma uma semana. Se a gente pegar essa semana e repetir agora 7 vezes, a gente vai ter uma semana de semanas. 49 dias, que vão marcar Shavuot, ou seja, literalmente semanas em hebraico. E essa é a festa de Pentecostes. Depois da Páscoa, 7 semanas, é o próximo momento de descanso que a gente encontra quando recebe do Senhor a capacitação do Espírito Santo para entender o coração de Jesus, os seus mandamentos, juntando o céu com a terra de volta. Mais uma vez, o 7º mês do ano agora, chamado Tishrei. O 7º mês começa com o toque de trombetas, quando vai ser tocada a 7ª e última trombeta, anunciando a volta de Jesus. Esse é o mês que marca o perdão, o dia do juízo, a festa das nações e dos tabernáculos de toda a terra. É quando tudo vai começar de novo e vai ser inaugurado o reino de Jesus. Mais uma vez, a semana das semanas de anos, ou seja, 49 anos. A cada ciclo desse, existe um corte para poder marcar o ano Yovel, ou o ano do jubileu, quando finalmente os escravos e servos e propriedades são libertos de volta. É uma marca de tempo, uma divisão, mostrando que a partir dali existe liberdade e a gente pode voltar para a origem, para a terra e começar tudo de novo.
Por último, a gente ainda tem na Bíblia uma contagem de 1000 em 1000 anos. E o 7º milênio vai ser quando Jesus mesmo vai reinar aqui na Terra e consertar e trazer descanso para toda a humanidade. Você percebe que os tempos da Bíblia são marcados com o número 7? Por causa disso, esse 7 que vai dividir para depois poder começar as coisas de volta é chamado de espada do tempo. E ele marca um período de descanso, de pausa, para você poder respirar e restaurar a sua alma. Por mais estranho que possa parecer, nós esquecemos muito fácil disso. Por isso, quando esse tempo de descanso é falado na Bíblia, Deus muitas vezes usa a palavra lembre-se, traga à memória. Lembre-se do dia de sábado, lembre-se dos tempos antigos, traga à memória as obras passadas do Senhor. Da mesma forma que uma esposa lembra várias vezes o seu marido das coisas que ele estava esquecendo. Essa é a espada do Espírito colocada em nós para poder nos trazer à memória, nos lembrar das coisas que são importantes. O número 7 completa o tempo das coisas. Ele fecha um ciclo e, por isso, por completar, é chamado de um número perfeito. 7 é o número da perfeição espiritual. O número 3 era o número da perfeição divina, perfeição de Deus. E agora a gente tem a perfeição espiritual de todas as coisas. Vamos dar uma olhada no painel para enxergar algumas palavras que começam com Zain. A primeira delas que aparece ali é Zman, que significa tempo. Justamente porque Zain é a espada do tempo e divide o tempo em ciclos. A segunda palavra que aparece no quadro é Zikaron, que é exatamente uma lembrança ou um memorial, algo que a gente faz, constrói para poder nos trazer à memória. É legal que o Zikaron, ele funcionava como uma coisa física. A gente construía um memorial, podia ser um altar ou um pilar, e isso também funciona para a gente hoje. Muitas vezes a gente precisa criar algum mecanismo para poder lembrar de fazer as coisas, como um despertador no celular, ou um post-it, ou um papel, ou um caderno, ou alguma coisa que você vai colocar na sua casa para poder lembrar as coisas que Deus já fez e está fazendo por você, para te encorajar, para você não desanimar quando os cortes da espada que Deus estiver fazendo em você forem muito profundos. Ainda a terceira palavra do nosso painel é Zamam, que significa pensar, considerar, nesse sentido da gente não esquecer o que Deus já fez por nós. Então existe uma bênção nesse 7º período para a gente poder lembrar as coisas com mais facilidade. A última palavra do nosso painel é Zoná, que significa uma prostituta. Exatamente o contrário do significado que Deus criou para a letra Zain. Uma mulher ou uma pessoa que está usando a sua boca somente para zinzum, para murmuração, ela está usando o zzz, o som da letra Zain, para poder ferir uma pessoa. E por isso a palavra prostituta também está conectada com a letra Zain. Quando Jesus diz que não veio trazer paz para a terra, mas veio trazer a espada, isso significa que ele veio trazer a palavra que divide os nossos propósitos e intenções do coração, que tornam as coisas claras, trazem discernimento, que cortam o nosso coração e tiram o câncer espiritual que estava ali. Eu tenho certeza que se alguém estiver doente com algum câncer ou alguma enfermidade ali dentro e tiver a oportunidade de fazer uma cirurgia para poder tirar aquilo de lá, vai deixar fazer isso. Porque é melhor ser cortado pela espada do Espírito e tirar toda a podridão, todos os ossos podres, todo esse zinzum da nossa boca e que está fazendo a gente morrer, para que a gente possa ter alimento espiritual. Se a espada do Espírito não abrir um buraco no nosso coração para ter espaço para colocar a semente de Jesus, então a gente vai continuar com coisa podre aqui dentro. O nosso coração vai estar sempre em guerra, não vai nascer alimento dali. A espada do Espírito precisa entrar no nosso coração para que no final a gente tenha paz. Deixe Jesus, que é esse homem coroado, que sabe usar muito bem a palavra da verdade, ferir e cortar o seu coração. Não tenha medo da verdade, porque a verdade só pode fazer uma coisa: te libertar. Deus já fez muita coisa nos tempos antigos para poder cuidar de você, e Ele sabe fazer uma cirurgia no seu coração para tirar de lá só o que não presta.
Que Deus possa colocar a mão dele em cima da sua cabeça para você ser cheio do Espírito e poder manejar bem a espada da verdade. No próximo episódio você vai descobrir mais sobre a letra Hate, quando essa terra do nosso coração finalmente já está aberta. Mas antes da gente ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que são postados por aqui. Que Deus coloque a espada dele no seu coração para tirar toda a podridão e que você tenha alimento espiritual e shalom.